Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Fala PJ, mais uma história super legal que a gente vai contar. Aqui a gente conta a história do CPF por trás do CNPJ, ou seja, as histórias pessoais que se confundem ali com as histórias profissionais, né? E essa história que a gente vai contar hoje é muito legal porque é uma história que passou de um CPF pro outro, se juntou, uma história geracional, de empresa geracional. Negócio chique. Eu sou Vini, sou aqui da Cora. E eu sou o Igor, sou um dos fundadores da Cora e temos aqui o prazer de receber o Leandro hoje. Cara, muitíssimo obrigado por estar aqui. Bem-vindo, meu amigo. É uma honra te receber, a gente poder dividir um pouquinho dessa história. A gente já fez uma conversa prévia, né, Vini? E foi muito, muito, muito legal. A gente quer extrair um pouco dessa conversa e muito obrigado. Prazer é todo meu. Adorei o convite, me sinto honrado aí. Até sou a segunda geração na empresa. Meu nome é Leandro Tavares Pérez. E tô aqui para trocar com vocês o máximo possível e agregar o que puder. O Leandro, inclusive, é o maior fã do Fala PJ, né? Que ele falou que já escutou o episódio várias vezes. Talvez tenha alguém que tenha escutado igual, mas mais do que ele, eu acho que não. Eu acho isso. Eu não sei se é o tanto que eu vou para trabalhar, que também não é tão perto. Então, nesses 50 minutos eu vou escutando e volto escutando. Eu até comentei. Quando que sai o próximo? Que eu quero ouvir. Aí falou, não, o seu vai ser o próximo. O seu e os próximos. E eu vou escutar também, vou continuar escutando. Agora, o nosso objetivo é ter um por semana. Então, de agora até o final da vida, um por semana a gente vai trabalhar para colocar isso. E é bom que eu já falo aqui, que aí o pessoal se ferra para fazer acontecer. Tem mais pessoas que queiram ver tanto, né? Talvez não, cara, mas a gente ficou bastante surpreso com a quantidade de gente que nos procurou. Foi muito legal. Isso foi bem legal, cara. Bem legal. A gente, principalmente nós dois, a gente tava com uma expectativa menor, baixa. Né? A gente achou, um ou dois gatos pingados vão ouvir. Mas a repercussão foi super positiva, muita gente escutando e vendo valor naquilo, né? Sim. Porque eu acho que a gente vai lutando nas nossas empresas e é uma luta meio solitária, né? Exato. E aí quando a gente traz os casos aqui, as pessoas entendem que não está sozinho. Aquele problema que ela estava vivendo, outra pessoa já viveu, e aí vê de um outro lado. Então tem sido super legal, a repercussão toda tem sido muito positiva. Então nós vamos fazer o compromisso nosso, né, Vini? É isso aí. Um por semana. A gente tá aqui, né? O pessoal que tá escutando lá falando, nossa, Igor botou a gente aqui sozinho hoje, se ferraram. Já estão com compromisso. Não pode piscar o olho com a gente, que a gente vai inventando coisa aqui. Mas, meu caro, estamos felizes de ter você aqui. Eu queria que você começasse dividindo um pouco da sua história mesmo. E aí depois a gente sua história pessoal. Daqui a pouco a gente junta com a empresa. Tá bom. Eu acho que o meu começo... Que até assim, a sua história pessoal até 19, né? Até 19. 19 teve uma mudança aí na sua vida. Eu acho que 19 foi uma mudança bem drástica na questão do CPF, né? Isso. Até então eu sou formado em administração de empresas. Uhum. Quando eu busquei esse curso, não era para empreender na empresa da família. Eu tenho tanto meu pai quanto minha mãe, eles já tiveram alguns negócios. Meu pai, basicamente, o que eu tô tocando hoje junto com ele. Mas minha mãe já teve loja, meu pai já começou, também trabalhou em outras empresas e depois abriu a dele, mas eu não tinha um histórico tão bom, vamos dizer, por parte de mãe. Assim, sempre via ela trabalhando muito aos finais de semana, faltava um pouco de dinheiro, então acho que tinha alguns déficits na administração, por também não ser formada e aquele que é o negócio para se empregar, né? Uhum. Mas eu tenho isso em casa, né? Só que como eu sou uma família da ABC, eu acho que minha mãe principalmente minha mãe e meu pai, mas principalmente minha mãe, valorizava muito que eu trabalhasse numa multinacional. Então a gente tem a Volks lá, tinha a antiga Ford. Sim. Então eu, como não sabia muito bem, eu falei, deixa eu fazer a administração que vai me dar uma base para tudo. Te abre um leque aí para você ir para vários lugares. Para vários lugares. Comecei trabalhando, fiz estágio, depois fiz estágio na International Paper, na área de crédito, cobrança. Uhum. Então, crédito e cobrança virou seu negócio, né? Virou meu negócio. Aí fiquei, acho que, praticamente 5 anos lá. Aprendi muito, uma empresa americana, cheia de processos, tudo, assim, cada gestor que eu tive também, numa época de estágio, então fazendo faculdade e trabalhando, aprendi muito. Dentro dessa área, fui evoluindo ali, de estágio, analista júnior, analista pleno, para uma questão, fazia viagens para conhecer os clientes em si, porque depois fui tendo carteiras maiores dentro do que eu, dentro dos meus clientes.
Então, cheguei a fazer viagem para Colômbia, Brasil, eu cuidava da área do Sul. Então, eu tinha contato com o empreendedor. O empreendedor comprava da gente o papel e a gente fazia aquelas análises anualmente. Então, eu tinha que visitar alguns, os principais. E eu sempre ficava curioso nas histórias dos empreendedores. Como ele... que muitas vezes era empresa pequena, média, mas média que já faturava seus 50 milhões, 100 milhões. Então, como que o empreendedor trouxe aquilo? Ele começou... Do zero até os 50 milhões. Né? Do zero aos 50 milhões. Mas eu não sabia o que ia fazer. Eu estava basicamente trabalhando e fazendo meu papel. A princípio era só uma curiosidade. Só uma curiosidade. Nesse momento, na sua cabeça, o bichinho do empreendedorismo já tinha te picado ou ainda... Não. Não. Você estava fazendo o seu trabalho ali, basicamente. Estava fazendo o meu trabalho, mas eu sempre fui curioso. Como que o empreendedor construía aquilo ali, né? E eu via muito também a simplicidade. Muitas vezes eu chegava ou eu falava com o diretor financeiro, porque teria que fazer sentido fazer algumas perguntas do balanço, ou com o próprio empreendedor, que ele conhecia tudo do negócio. Sabia te responder na vírgula ali... Como é que estava... Qualquer pergunta do financeiro a vendas, ele tinha a noção do processo inteiro, apesar de ser uma empresa média grande, né? E assim, eu chegava, o empreendedor estava às vezes com a roupa do funcionário da produção. Então, operando uma máquina ali. Operando uma máquina junto... Não, esse daqui é o dono. Eu falei, nossa, é o dono. Tá aqui, tá com um funcionário junto, tá fazendo, tá mostrando. E aquele amor que o cara falava de todos os produtos. Então... isso me encantava. Mas, eu entendo exatamente o que você está falando. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha um receio por ver como o negócio extraía energia da minha mãe e algumas dívidas deixou. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, de não ficar no CLT básico. Beleza. Mas, ao mesmo tempo, ali era uma segurança. Tinha um certo receio. Ali o salário caía todo final de mês certinho. Tinha algumas possibilidades de crescimento em carreira. E por ser uma empresa americana, me faltava o inglês fluente. Então, na minha cabeça, naquela época, eu achava que eu precisava desenvolver o inglês e os cursos tradicionais não estavam resolvendo. Eu tive um amigo meu que foi estudar fora, comentou como era, não era na Austrália em si, mas eu falei, acho que tem uma possibilidade legal aqui para eu aprender inglês. E aí eu me joguei. Aí você foi para a Austrália e ficou 2 anos lá, certo? Eu fiquei 2 anos e meio. A empresa, a minha área, saiu daqui da Paulista, da Casa das Rosas, para o interior, onde fica a fábrica. Eles fizeram uma proposta, eu não quis. E aí eu resolvi que eu tinha que fazer alguma movimentação. Porque até então existia 2 motivos para você não empreender, né? A sua família falava assim, não, vai para multinacional, começou a sua carreira ali, e você viu também um exemplo de empreendedorismo que você acreditou que não faria sentido. E tem um terceiro, ele estava bem na empresa, estava bem funcionando. Estava crescendo, estava fazendo acontecer, né? Então até então, mas existia a curiosidade ali de conhecer mais sobre esse negócio. Sim. Vai para a Austrália, fica 2 anos. 2 anos e meio. Fui inicialmente para aprender inglês, curso de 6 meses, fechado, mas país encantador. Em 6 meses eu não consegui atingir o nível que eu achava que eu precisava ter para voltar aqui e continuar crescendo na carreira. Aí estendi, fiz uma pós, lá trabalhei de tudo. Então, trabalhei de garçom, trabalhei de uma coisa que eles chamam lá Traffic Control, que é como se fosse um agente de trânsito. Então, ganhava meu dinheiro, vivia bem, aprendi inglês lá. Então, meio que eu fui estendendo mais e mais para ficar também no país. Mas chegou uma hora que eu falei, eu preciso dar um direcionamento para minha carreira. Não adianta eu ficar aqui sem nenhuma garantia, esquecendo minha carreira, que eu tinha já uma trilha para análise de crédito ali, para a área financeira. E quando eu voltei, foi a primeira vez que eu olhei o negócio do meu pai, como eu falei, deixa eu começar lá. Isso era que ano já? Isso aí era em 2019. Olha ele aí. Chegou o fatídico ano. Chegou o 2019. Né? O ano importante da virada. O que eu achei interessante... que é o seguinte, a empresa foi fundada em 91. 91. Aí se você inverte esse negócio é 19. Olha só, a numerologia. Essa aí. Essa eu não tinha prestado atenção. Que em 91 foi quando seu pai fundou. Sim. E aí ele veio tocando um negócio ao longo dos anos, né? E aí, em 19, você chegando da Austrália, você olhou para aquele negócio e falou assim, dá para fazer um caldo nisso aqui. Como é que foi esse negócio? Foi exatamente assim. Eu até quero aproveitar a oportunidade, provavelmente meu pai vai escutar, agradecer ele por ter criado esse negócio,
O nome dele é Luiz Carlos. Porque provavelmente... Mais um aí. Aí, ó. Mais um doido. Pá. É bem específico. Eu nunca pensaria em criar um negócio disso. Eu provavelmente, se eu fosse empreender, eu buscaria algo mais no financeiro, no crédito. Então conta pra gente o que vocês fazem. Você pode até mostrar aí, ó. Inclusive, ó, nós ganhamos um brindezinho Aí, ó. aqui, ó. Mostra, trem abre chique, ó. aí, abre aí que é chique. Eu nunca tive um trem chique desse. Mas eu fiquei sabendo que todo mundo que fecha contrato com vocês recebe, não é isso? Recebe, e às vezes até mais de um, dependendo do tamanho do contrato. Dependendo do tamanho do contrato, né? Não, mas mostra direito, pô. Vamos Aqui, ó. aí. Faz aí, ó. Olha aqui. É uma carteira, cara, pra pôr os cartões, pra pôr uma grana aqui. Chiquezinho. Couro legítimo. Legítimo, fininho. Cheirinho, cara. Bom. Isso aqui é coisa fina. Nunca tive. Valeu, Luiz Obrigado. Carlos. Desde 91 aí, ó. Valeu demais, valeu Obrigado, demais. meu amigo. A empresa ela foi fundada para atender a área de sistemas de exaustão e lavagem de gás. Então, a nossa pegada É super específico, né? super técnico. específico. E ainda a gente é mais específico porque a gente atende mais indústrias químicas. Porque a nossa matéria-prima e os produtos finais, eles são resistentes a ataques de ácido. Então, a gente é bem focado, é um setor específico num ramo ainda mais específico que é para a indústria química, alimentícia, que tenha que no seu processo químico ela emite os gases e ela tem que tratar antes de jogar no meio ambiente. Então é uma empresa bem da pegada ESG hoje em dia. Legal. Para reduzir impactos ambientais, melhorar a situação do funcionário que trabalha naquela indústria. Desde 91 já tem esse foco? Ela Da começou química. com foco de fabricar produtos, tanques para estação de tratamento. E também já fazia alguns desses sistemas e lavadores de gases, que hoje é o nosso foco. Só que aí ela foi se transformando, principalmente acho que na minha entrada em 2019, para focar em sistemas de exaustão e lavador de gases. Você foi mais específico. Fui mais específico ainda porque... Você falou, tem um buraco aqui, ninguém tá fazendo esse negócio, ou não tá bem ocupado, você viu que ali poderia ser um caminho. Eu já diria, quando eu voltei em 2019, que meu pai já estava focado nos lavadores, então ele fez alguns lavadores Ele compactos. já tinha começado um processo de redução do escopo. Já. Aham. E era um mercado que depois que eu fui aprendendo, eu vi que era promissor pelo fato dele ter muito mais margem do que o antigo. Aham. Então, ele é mais trabalhoso, ele é mais técnico, ele exige uma demanda técnica de quem está produzindo e da nossa entrega, mas a contrapartida que ele dá é que ele tem uma margem melhor. Tá. Então, é mais difícil de vender, porque é menos volume e mais margem, mas é um negócio que eu vi potencial na época. Só que eu cheguei com a cabeça de financeiro. Analista de crédito e tal. Claro. Eu quis ajudar meu pai. Não, o que entrar de cliente, eu faço a análise aqui, eu vou garantir que ele vai pagar no prazo. Só que não entrava cliente. Maravilha. Não entrava cliente. Aí eu falei... Seu trabalho você fez, né? Vou ter que Todo mundo fazer, que vou ter que entrou, dar outro, vou ter que pensar de outra forma aqui, né? Eu falei, eu vou ter que mudar a minha carreira. Eu vou ter que me desenvolver para poder ajudar a empresa. Maravilhoso. E eu falei, eu não posso só colocar os skills que eu tenho. Eu preciso desenvolver novos skills, porque ela não precisava do analista financeiro e Sim. analista de crédito naquele momento. Ela precisava vender mais. No momento zero, você só não sabia disso, né? Você ficou sabendo ali um pouquinho mais. Eu fui aprendendo, né? Eu acho que o empreendedorismo, pelo menos para mim, ele te faz ver o tudo, não só uma área. Então eu era como analista de crédito, eu me considerava um analista bom. E normalmente era um analista desse numa empresa muito grande, é muito específico, né? Muito específico. Aí você saiu do negócio que era super específico pro negócio que é super generalista. Exatamente. Eu estava acostumado, depois eu trabalhei num banco, aí eu pulei um pouco. Eu não sei depois se a gente vai voltar. Pode ficar à vontade. Aí em 2019 eu comecei a trabalhar lá, mas logo eu comecei a mandar currículo para empresas do setor que eu costumava trabalhar. Setor financeiro, análise de crédito, tesouraria. Era o que eu estava procurando. Só que eu arrumei emprego em 3 a 4 meses. Já fiz várias entrevistas e comecei a trabalhar num banco alemão. Mas eu falei, putz, então meio que eu não consegui ajudar meu pai. Não consegui nem entender os problemas que a empresa tinha para pelo menos trazer soluções. Comecei a trabalhar de final de semana. Então eu tinha o garantido no banco. Você fez um hedge aí.
Não, e acabou de aprender inglês, ficou 2 anos aprendendo inglês, foi aprender alemão depois. Tem que aprender o alemão. Cara. Alemão é inaprendível. Alemão é inaprendível. Só um Dankeschön e... Olha, Guten Morgen é o máximo, né? Que dá. É isso. É muito difícil e também não tinha essa intenção, assim, de... Não era o foco, né? O foco inicial, até comecei a me desenvolver, o salário começou a evoluir, eu estava usando inglês, então eu fazia relatórios em inglês, dependendo do valor a gente tinha que mandar para a Alemanha aprovar. Só que o primeiro e o segundo ano, ok, fiz até uma viagem para a Alemanha, achei legal como que estava a minha carreira, mas eu falei, acho que por expectativas maiores minhas, até com relação a... Eu falei, nossa, eu vou comprar um carro, tem que ser financiado. Eu acho que o que me motivava também a sair do CLT é que eu entendia que o caminho para eu evoluir, para ser um coordenador, para ser um gerente, ia demorar muito mais do que o empreendedorismo. Uhum. Eu tinha alguns mentores dentro da minha casa, que eu via assim, a minha tia... uma ótima carreira, construiu uma bela carreira, tinha acesso a coisas legais, a poder ir em restaurante, e eu tinha a minha família de Santo André que também tinha mais menos. Uhum. Então, qual que era o caminho mais curto, vamos dizer? Eu via que o CLT não ia ser o caminho mais curto porque às vezes são 3 anos para você sair de coordenador para head, e tem um monte de gente também capacitada querendo aquela vaga. Eu hoje entendo que tem menos vaga para mentes mais brilhantes no CLT do que no pequeno empreendedorismo. Apesar dos riscos que também tem no pequeno empreendedor. Vem as duas coisas. Mas eu queria explorar um negócio que eu estou super curioso. Vocês não falaram disso ainda. Nem na conversa prévia a gente tocou nesse assunto. Que é o seguinte. Quando você chegou para trabalhar com seu pai... ele já tocava um negócio de algum jeito. Né? E aí você chegou cheio de ideia. Né? O sorriso ali já entrega que deu B.O. o negócio. Foi complicado o começo. E aí eu queria saber como é que foi essa dinâmica. Né? Porque tem sempre um negócio que você tem a relação pessoal. Pensa, seu pai trocou sua fralda, cara. E aí, de repente, você tá lá falando, não, nós temos que ir para esse caminho e tal. Como é que foi essa dinâmica? Me explica isso aí. Olha, no começo foi bem difícil. Então, ali quando eu fui efetivamente, que eu pedi demissão do banco para ficar full time na empresa, eu tive que começar a me desenvolver em outras áreas. Uhum. Por exemplo, eu deixava as vendas com ele. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz quando eu fiquei full time foi... eu comprei um curso de Ads para aprender a fazer Google Ads. Por quê? Porque eu tomei a referência, eu fiz um benchmarking com os meus clientes sem eles saber. Porque meu pai não fazia... Como é que você fez isso? Eu olhei o site, eu peguei os 5 maiores, eu olhei o site deles, vi... Os concorrentes. Os concorrentes. Uhum. Eu vi que eles faziam ads, Google Ads, eles trabalhavam também no SEO off-page, e os sites eram bem montados. Então, ele tinha um funil de vendas ali no site, bem explicado, o produto... Passo a passo. Os modelos, passo a passo, prova social, que era os clientes atendidos, problema que chegou, a resolução que você deu, a conclusão final. Aí eu falei, opa... Tudo meio que fez sentido para você, quando você viu. Tudo fez sentido. Mas você falou que você fez um benchmark com seus clientes. Ou com seus concorrentes? Com meus concorrentes. Com seus concorrentes, tá bom. Mas olhando, um zoom out. Tá. Fora, olhando o que eles estavam fazendo, porque eu falei, como que a empresa de 91, ela sobreviveu até aqui, e na época que eu cheguei era meu pai e mais um funcionário. Seu pai não fazia isso nada, zero. Ele nem sabia que tinha essa possibilidade. Tinha um site, eu vou ser bem justo, mas o site era muito mal montado. É quase uma brochura, só que online, é isso? É isso. E assim, não pensando como o cliente que vai acessar vai ver. Que é os gatilhos de o que realmente tem num curso de marketing, de quem desenvolve infoproduto. Então, eu peguei aquilo, aprendi como que fazia o Google Ads, comecei a fazer uma empresa num valor baixo, porque naquela época era eu, meu pai e um funcionário que ele nem era CLT. Então... fazia-se um pouco de tudo. O seu primeiro teste, você gastou quantos R$1.000? Meu primeiro teste eu gastei R$100 no mês. Aí meu pai, pra que fazer isso? Isso daí besteira. Não vale de nada, isso aí é besteira. A gente só vende
eu já ouvi falar que era anúncio em revista química. Eu falei, não, pai, pode ser. Uma hora a gente também vai testar esse mercado. E a gente testou. 0, não veio nenhum lead de lá. Olha. Tudo bem que deveria ter testado por mais tempo ou não, né? Porque eu testei um pouco, eu vi que já não veio lead e eu falei, não, deixa eu direcionar. Já cortei. E logo com esses R$100 já começou a entrar cliente. Então, a gente tinha um problema que não entrava cliente. E o produto era super bom, porque meu pai, ele é bem... o foco dele é bem na produção. Então, produção, do lado projeto... técnico, você fica absolutamente tranquilo que tá com o homem lá. Tranquilo. Aí hoje a gente está treinando outras pessoas para se desenvolver nisso, já tem, mas com ele eu tô tranquilo. Eu sabia que eu poderia vender o que todos os meus concorrentes vendiam, porque na hora de produzir e entregar, ele ia entregar. Só que como você vende até você chegar nesse caminho, eu vi que eu precisava me desenvolver. E é uma venda B2B, difícil, né? Não é uma coisa fácil. Então, a primeira coisa que você fez foi... Eu achei que foi um movimento astuto, né? Que primeiro você falou, meus concorrentes estão usando o Google aqui, eu vou também entrar nesse jogo. A segunda coisa é que você poderia ir através de uma consultoria ou de várias dessas agências que tem por aí que poderia te ajudar nesse negócio. Mas você optou por fazer você. O que estava na sua cabeça aí? Eu acho que um pouco, sempre a visão financeira de economia de recursos, porque eu lembro que na época sairiam uns R$1.500 para essas empresas gerenciar. Então eu cotei com 3, 4 para elas gerenciar minhas campanhas. E o curso custava R$1.000. E eu sempre busquei o aprendizado, vamos dizer, das maneiras mais baratas depois de ter feito a faculdade, que era através de livros ou cursos direcionados que precisava. Então... Eu lembro que eu falei, ou eu vou contratar uma empresa, e hoje eu tenho contratado mais para a parte de SEO, então criação dos blogs, sobre o produto. Complexo também, né? Que é bem complexo. Eu vou com ele na linha de desenvolver sobre o que a gente vai falar e o equipamento específico que a gente vai divulgar, ajudando ele na pauta, mas eu não faço. E aí eu vi que o importante, e um dia, com certeza, eu não vou fazer, mas eu sei cobrar. Um dia, eu ainda faço até hoje as campanhas. Então eu otimizo, eu fiz aquelas 3 campanhas, fiz uma análise ABC, qual que teve mais resultado. Legal. Eu não como não temos tantos produtos, hoje não me demanda tanto tempo. Mas me demandou mais tempo de sentar a bunda na cadeira e aprender aquele curso. E quando que seu pai viu esse resultado desse negócio e deu o braço a torcer? Falou, não, esse negócio aí faz sentido. Já foi com R$100 ou precisou de mais um caminhozinho ali? Precisou de mais um caminho. Acho que depois de um ano, meu pai aceitou que os clientes vinham dali. Não era só ter o site, não era só ter o site bem montado. E o que trouxe isso foi resultado. Então, eu cheguei... querendo mudar muita coisa, com muita ideia, cabeça de empresa multinacional, e eu mudei a minha cabeça de deixa eu me especializar em vendas e me especializar em marketing, porque é isso que a empresa precisa. Eu preciso entregar para ela o que ela precisa, não o que eu quero entregar. Claro. Que era a minha cabeça no começo. E isso foi... no começo, meu pai não... Depois desse um ano, ele falou, pô, esse negócio dá resultado. Esse dia aí deve ter marcado, né? Esse dia aí você... Vou tirar uma foto aqui. A tristeza que ele fica quando fala. A felicidade que ele... Vou tirar uma foto aqui pra marcar esse dia. E aí ele já nem dava mais opinião quanto eu colocava de valor. Então, a gente foi sempre subindo. Então, por mais que eu não tinha o mesmo recurso e até hoje não tenho de alguns concorrentes, que sei lá, aplicam 7, 8 mil de marketing de Google Ads por mês, já começou a me trazer um resultado de eu poder sair do 100 para 2, 3, 4... Então, já virou investimento. Brigar com um concorrente grande é com a gente mesmo, nós sabemos. Tá no setor dos concorrentes grandes, né? Isso aí a gente é especialista. Mas eu acho que esse jogo, eu queria muito, obrigado inclusive por dividir, porque tocar um negócio já é difícil. Um negócio que tem essa característica de familiar, que tem esse momento que o pai controlador, que ele que comanda o negócio inteiro, de repente chega o filho cheio de ideia e as coisas vão se acomodando, te garanto que tem um tanto de cliente nosso que está passando por coisa parecida. Então é muito legal escutar um pouquinho e entender essa dinâmica. Eu acho que
enriquece e quem tá passando por isso fala assim, então em algum momento eu vou conseguir convencer o velho. Vai. Não desista. Às vezes demora mais. Não é fácil. Não é fácil, às Porque vezes os bichos... demora. E outra coisa, e os caras chegaram onde que eles chegaram porque eles são cabeça dura, porque eles querem fazer o negócio do jeito certo, não sei o que. Então, mas faz parte. É Faz o processo. parte. Né? É parte do processo, né? De evolução. E assim, meu pai tem 69 anos, né? Muito mais fácil. Eu vejo, assim, o que eu deixo de dica. É muito mais fácil a gente mudar, que a gente já teve acesso a outro tipo de informação, a uma velocidade de informação. A gente nasceu com computador. Eles não. Então, eu cheguei, a empresa era tudo... todo o processo de produção era anotado no papelzinho. Olha aí. Olha aí, cara. Ele usava prancheta ainda, então... Quer ver? Eu acho que tem até um negócio. Quando você entrou no negócio, quanto que o negócio faturava? A empresa faturava de 80 a 90 mil. 90 mil ano. E agora? Agora a gente está próximo dos 2 milhões. Olha aí, cara. Será que deu uma crescida? Não, e olha só que legal. Dá pra ver claramente as fases da empresa. Veja se eu tô sendo justo. Eu falaria de 3 fases. A primeira fase que você fala que é a fase mais técnica da coisa, né? Que seu pai criou a empresa, surfa num momento de muita necessidade daquele produto. E aí não precisava tanto de venda, né? Tinha tanta demanda que não precisava ser especialista em venda ali, né? Em determinado até a momento... competição devia ser mais fácil. Indicação, né? Vivia-se muito de indicação de outros esse era o clientes. grande... a fonte de leads para ele era indicação, ponto, né? Ponto. Nem se falava em leads, né? Os vendedores com a pastinha embaixo do braço, batendo de indústria em indústria, oferecendo, e aqueles indicando para outros clientes. Então... Era assim que vinha o cliente antes. E aí você falou um negócio interessante, que é o negócio do respeito, né? Você respeitar a história que ele construiu ali, né? Porque ele viu isso, ele viu as pessoas saindo... E funcionava, batendo... até ontem funcionou. Funcionava, né? E aí, mas em determinado momento, entre 91 e 2019, em determinado momento, a demanda diminuiu, né? E aí precisava de novas formas, ferramentas para conseguir crescer. E aí chega um momento que você entra no negócio. Você traz 2 conceitos que eu achei bem interessantes, né? Que é o conceito da digitalização e o conceito de foco. Você focou ainda mais o produto, porque você falou de margem. E eu queria que você, né, você sendo um especialista na área, você já viveu muito disso financeiramente, você podia comentar um pouquinho assim, de por que você decidiu ir para um produto que você vende menos, mas margem maior, do que um produto que você vai vendendo mais, mas a margem é menor, assim? E aproveita e conta como que foi dobrar seu pai nesse processo. Porque deve ter sido difícil. Deve ter sido... A primeira escolha foi até o caminho do digital, ao invés de o que ainda algumas empresas fazem, de ter representantes, o que era a minha conta? Ao invés de eu ter um representante ou 2, um salário de 3 a 4 mil, aí seria uns 8 mil para ter 2. Por que eu não pego metade disso e coloco no digital? Eu não tenho os custos de um CLT que eu nem sei se vai dar certo, que era isso que era feito antes de 2019. Sim. Ou até um pouco antes. E era totalmente imprevisível, né? Porque tinha mês bom, dia mês ruim, por aí vai, e às vezes, né? E eu falei, financeiramente parece mais fácil de eliminar se der errado do que uma real contratação. E a escolha de um negócio de margem é porque a gente também já tinha o histórico de fornecer esse tipo de equipamento, os lavadores de gases. E meu pai foi para uma linha de alguns equipamentos compactos, que a gente conseguia atender sem ter que instalar efetivamente. E a gente tem essa linha hoje, tem os maiores, mas então o que eu vi? Eu não precisava vender muito, então eu conseguia ter uma qualidade no atendimento, o lead que chegava, entender realmente o problema, quando era um cliente potencial, marcar a visita. Então, qual que era o perfil dos clientes do meu pai? Eram empresas próximas ao redor, que ele já tinha atendido e ele dependia sempre de indicação. Quando eu fui ver que o jogo que os meus concorrentes faziam era projetos novos, problemas novos, o cliente estava montando uma planta nova, porque esse nosso equipamento, quando a empresa vai montar uma planta nova e ela tem pontos dentro da produção dela que emitem gases, pela CETESB ela tem que fazer o tratamento antes de jogar na atmosfera. Então, ela já tem que comprar esse produto antes dela implementar a fábrica nova para ela ter as licenças ambientais. E eu quis focar nesse tipo de cliente. Não no outro que estava consertando uma máquina que ele já tinha. Da manutenção. A gente eliminou as manutenções, trocou totalmente o perfil de cliente. E o meu pai ele já tinha costume de trabalhar também com os grandes, mas
ele não tinha as provas sociais, ele não tirava as fotos dos equipamentos que fazia. Vamos falar dessas provas sociais já, porque eu acho que isso aí foi uma outra mudança que você fez que eu acho que foi legal, né? Porque o que você viu é que você está lidando com uma empresa grande e você precisava de o tempo todo de mostrar para ela que você é um cara de credibilidade, certo? E uma das formas de fazer isso, que fala alguns clientes que vocês têm aí. Hoje a gente atende a Vale, atende a BR Foods, já atendemos a Ambev, Unilever. Só barra pesada. Se você não entregar bem nesses aí, é tchau pra você. E aí o que você fez? Aí você colocou, tem um pedaço do seu site que é dedicado a esses cases, né? Exato. Porque você tem uma lista de cases lá que tem todo mundo que vocês já entregaram alguma coisa, certo? E a gente atende médias e pequenas empresas também. Claro. A gente atende boas empresas, eu digo, né? Mas eu acho que é legal porque, em geral, esses caras maiores são mais complexos, são mais difíceis. Então, se você consegue vender para eles, até o cara menor olha e fala assim, poxa, então agora se você entrega para ele, para mim também vai ser fácil, né? Eu acho que tem esse grande, ele ajuda até nesse processo, certo? Exato. E assim, para eu transformar isso, que era uma real necessidade de mostrar os clientes que a gente atendia, eu tinha que, além de entregar, não eu ia fazer a instalação, mas eu ia depois tirar as fotos do equipamento lá, pronto, instalado no local, para usar essas fotos no marketing. Então, eu criei dentro do site uma aba Cases, que conta mais ou menos a trajetória de como o cliente chegou, com o problema que ele veio, a resolução que a gente deu e a conclusão final do projeto. Aí meu pai olhava e ele falava, pra que você vai tirar foto? Pra que besteira? Aí depois que ele viu, ele foi entendendo o porquê da construção dessa prova social. Isso é parte do processo de venda, né? Parte do processo de venda. Ele me facilita, na hora de eu convencer o cliente, pequeno, médio ou grande, de que eu vou ser capaz de entregar no nível de qualidade que ele exige. E também uma outra demanda foi... a empresa só queria atender o equipamento do jeito... você tem que comprar assim e você faz as modificações que você quer. Eu falo, no começo, lá em 2020, 2021, a gente tinha um equipamento que era o carro popular. Não adianta você criar ar-condicionado, direção hidráulica, que a gente não vende. Tem. A gente faz o melhor equipamento, mas a gente não... E o que é isso, efetivamente, para o nosso segmento? É ter o parceiro que, às vezes, vai fazer a instalação com a gente. Então, é uma empresa subcontratada que vai instalar junto com a minha equipe, vai fazer a instalação do equipamento. É uma outra empresa que vai fazer ou desenvolver o painel elétrico. Para que eu vou ter o custo fixo de ter um engenheiro elétrico que vai me custar 10 mil por mês se eu posso contratar uma empresa que só faz painel elétrico e agregar isso no meu produto? Porque o grande, ele quer o pacote. É isso. E até aquele momento, meu pai falou, não atendo. E o grande, ele não quer comprar o equipamento, ele quer comprar... Ele quer a solução. Ele quer a solução. Inteira, completa, instalado turnkey. E vem aqui, testa, valida. E também tem uma outra questão. A empresa grande, normalmente, ela só paga depois da emissão da nota. Então, você tem que ter caixa para sustentar e fazer a construção daquele equipamento, comprar a matéria até receber, que é 60, 90, até 120 dias. Então, você também tem que ser uma empresa organizada em caixa. Nesse sentido, eu não posso reclamar. A empresa, quando eu entrei, não tinha 0 dívidas, não tinha problema de caixa, mas não tinha um caixa robusto, até pelo seu faturamento. Então, isso foi também uma construção. A gente não começou atendendo as empresas grandes. E eu acho que ainda a gente tem um caminho para chegar em outras que os meus concorrentes chegam e eu não chego ainda. Você até falou para a gente um negócio que eu achei legal, que era que, imagina... Você estava participando de uma licitação para um equipamento de 300 mil, só que você faturava 60. E aí o cara te pedia balanço, pedia todas as provas possíveis. Você, ih, caramba, como é que eu vou fazer? Ferrou aqui. Como é que eu vou fazer para participar? Muitas vezes a gente era excluído naquela época, porque é isso. O projeto global custava 300 mil e eu faturava 100, 150. Com que prova social o cliente vai acreditar que eu vou entregar aquele projeto? Apesar de já ter entregue no passado, mas não ter documentado, não ter aquela histórico e também pelo perfil, pelo tamanho da empresa, né? Então, até no começo, quando a gente era 3 funcionários, eu tinha um e-mail de vendas, o do financeiro e o do saque, que a gente manda os... Tudo caía para você.
tudo caía para mim. Mas Só que dependendo do assunto, você mandava por um, mandava por outro. Mandava por um, mandava por Você outro. ainda faz isso hoje, não? Hoje não. Hoje ele tinha 3 nomes diferentes, né? Cada um era pra um deles. eu não usava o nome diferente. Eu só deixava sem nome. Então era financeiro. E o número do... Hoje em dia já tem pelo menos uma pessoa para cada área. Então, ufa, não preciso mais responder. Só que era a primeira alternativa que fazia parte da prova social, sabe? Sim. Na construção mental do cliente ali, falar assim, é uma empresa organizada, tem a divisão das áreas e tal. É isso. E eu acho que é interessante que é o seguinte, aí eu vou te confessar um caso aqui. A gente fez o produto nosso de cobrança depois que a gente conversou com o cliente e ele contou que ele tinha isso. Ele fez uma brincadeira com a gente, falou que tinha contratado uma pessoa que chamava Gabi. Uhum. E a Gabi, o que a Gabi estava fazendo era o seguinte, e ele ficou rindo, já era amigo nosso, e aí ele falou, não, porque a Gabi, a gente contratou ela para ajudar na cobrança. Eu falei, pô, eu queria falar com a Gabi, como é que eu faço para falar Quero aprender com ela, né? Aí ele falou assim, a Gabi sou eu. Eu falei, mas como assim? Não, eu tenho um e-mail que chama Gabi, a empresa dele lá, que ele usava, toda vez que ele precisava de cobrar, ele mandava pela Gabi. E aí o cara demorava para pagar, ele ia ficando mais nervoso ali no processo, não sei o quê. E aí se alguém falasse, porra, a Gabi tá foda aqui. Aí ele fala, não, deixa que eu falo com ela. Deixa que eu resolvo. Ele criou um negócio. E o nosso produto de cobrança, a gente faz a cobrança para o nosso cliente. Eu acho que vocês até usam o nosso produto de cobrança, né? Usamos. E veio exatamente depois desse negócio. A gente falou, caramba, então isso é um problema pro cara, a gente pode tentar resolver a gente aqui, sabe? Sim. E surgiu exatamente desse mesmo modelo que vocês... Vamos dizer, tinha poucos braços e eu queria também dar uma cara departamentalizada. Institucionalizar o negócio, né? E aí veio o que eu aprendi também nas empresas grandes, né? Que claro. a setorização, né? Então isso vai construir na imagem que o cliente vê sobre nós, uma empresa de pequeno porte. Com toda certeza. E mais do que isso, a coisa mais legal de tudo que você falou é que você está sempre tentando olhar com foco no cliente. Você está tentando ver a jornada do cliente, entendendo o que você pode aumentar de credibilidade para ele nessa jornada de compra dele. Então, assim, tudo é perfeito. Tá? Nota 10. E é tentativa e erro, né? Acho que um pouco também vinha esses conhecimentos através dos livros. No seu caso, está sendo tentativa e acerto, né? Essas aí foram todas boas. Graças a Deus. ainda. Tem que contar, depois você conta os erros também. Tem que contar os erros também. Sempre tem. Acho que um dos primeiros foi... quando ainda essa parte de vendas estava na mão do meu pai, nem eu nem ele sabia precificar direito. Uhum. Então, teve um caso que logo no começo ali, acho que eu falei, no empreendedorismo a gente paga para aprender. E às vezes a gente vai vender sem margem ou vai vender com uma margem muito baixa, mas a gente aprendeu. Uhum. Então, você aprende como cobrar, você aprende como se resguardar, às vezes através de um contrato. E a gente fez um orçamento de um valor muito baixo. Vou colocar números genéricos, mas... Tá. O custo do equipamento era 30 mil e eu cobrei daquele cliente 50 mil no orçamento. Uhum. Só que era um equipamento que Só de imposto, não sei o quê. Tinha muitas coisas que não estavam dentro da precificação. Uhum. Porque era a precificação era de forma manual. O meu pai, como ele cuidava de muitas áreas, nem ele sabia fazer direito. Então, ao invés de cobrar o valor correto, a gente cobrou esses 50 mil reais. O cliente me ligou depois, ele falou, Leandro, esse preço tá certo? E era uma empresa de grande porte, médio grande porte. Você vai conseguir entregar por esse preço? Aguarda um minutinho. Um minutinho aí, deixa eu só ver se eu tô fazendo eu vou te ligar aqui que talvez eu tenha feito alguma coisa errada. Porque nessa ocasião meu pai fazia o orçamento, eu arrumava o layout dele, deixava ele bonitinho, mas eu não fazia a precificação. Liguei pro meu pai, ele falou, tá certo. Tô vendo aqui, vai ser nosso custo, a gente vai pagar o imposto, vai sobrar uns 10 mil. Falei, bom, não tá certo, tá certo. Mandei pro cliente. Ele manda 2 vezes, dois engenheiros para fazer diligência, para ver se o que eu tava prometendo eu ia entregar. Caramba. E de fato a gente entregou. Uhum. Entregou, foi ótimo, o cliente adorou, deu tudo certo, mas aquilo me deixou com uma pulga atrás da orelha. De que eu tava cobrando um preço muito barato por algo que... Não, aí você precisa até de mais prova. Né? O cara foi lá não sei quantas vezes te perguntar, não sei o quê. Porque o cara não acredita. Não acredita. Então o preço tem que ser uma coisa...
alinhada. Dentro do razoável, né? Na cabeça do cliente. Sempre olhando na cabeça do cliente. Na cabeça... E também a gente tem que tentar chegar no... Você atingir a maior margem possível, né? Claro. Dentro do... eu falo, para atender uma empresa de pequeno porte e uma de grande porte, ela dá trabalhos diferentes. Então, você tem que entender isso. A demanda do cliente maior, ele vai te demandar tempo, qualidade, muito mais projetos, pré-aprovação. Então, isso tudo tem que estar no preço. Porque, às vezes, só para você fazer a homologação nessas empresas, tanto do seu funcionário que vai fazer a instalação, como você para receber o pedido, é muito burocrática. Isso é tão burocrático que até eu faço hoje em dia. Porque aí você tem que pegar a documentação com a contabilidade, lançar no site. Então, isso não estava precificado. A gente aprendeu. Não lucramos praticamente nesse projeto, mas já foi um projeto que eu tive prova social. Tive as fotos, foi de uma grande empresa. Então, foi um aprendizado. É isso aí. Eu olho pelo lado positivo. Quase que um investimento que vocês fizeram para você depois melhorar o seu processo. E meu pai fala até hoje desse case. Ele fala, você lembra daquele case? Tem um pouquinho Ele já fala case? Já tá... Não. Ele fala, lembra daquele cliente que a gente vendeu, que eles mandaram os engenheiros para fazer aqui a homologação? Ele fala, foi o primeiro para a gente construir. Não foi o primeiro grande, mas foi o primeiro grande documentado. Legal. Então eu tô sempre documentando. Aí ele fala, quando você começa a ter um negócio por muito tempo, você perde um pouco do tesão de tirar foto daquilo que você transformou, daquele problema, de contar a história. Eu acho que talvez não seja nem isso. Eu acho que ele era de uma outra geração que não via esse valor, entendeu? Eu acho que ele não pegava. É porque o cliente via de indicação, né? Aí ele se valorizava, ele se apoiava no poder dessa indicação, né? Se eu chegar pro Vini e falar assim, Vini, vai lá, faz não sei o quê, é uma coisa. Agora, o cara procurando na internet uma empresa que ele nunca viu na vida, a gente mesmo, dentro do nosso processo de compra, é só a gente se colocar no lugar do cliente, né? Quando a gente vai comprar de uma empresa que você nunca viu na vida, você vai querer mais provas. É natural, né? Agora, se o seu amigo tem um produto, se ele já usou, fica um pouco mais fácil. Então, essa virada do não necessidade de prova, porque vinha através de indicação, para um outro modelo de venda, né? E a vantagem é que eu saio de um funil de 90 mil para um outro de 1 milhão, né? Então... E aí você começa a conseguir investir na empresa também, claro. Né? Então a gente... como eu estava no começo com esses 2 empregos, eu não tinha necessidade de tirar um salário dali. Ao invés de eu tirar o salário, eu falei, pai, vamos comprar uma máquina? Aí a segunda barreira que a gente falou, para que máquina? A gente sempre fez aqui tudo na mão, a gente desenha na peça. Eu adoro, a gente sempre fez assim. Porque para mim, assim, então tá na hora da gente mudar, né? Eu já escuto já não passou isso da hora. É igual, se não todas as empresas que surgiram, se elas fizerem as coisas exatamente iguais, você vai ter sempre os mesmos resultados. Né? Isso. E aí vem a concorrência com uma inovação e destrói o negócio. Atropela, né? E atropela. E aí quando eu falei, vamos investir, tem essa máquina que... E eu olhava no concorrente, tá usando essa máquina. Deixa eu ver quanto que custa, deixa eu ver quem fornece, deixa eu entender sobre essa máquina, quais as vantagens. Então, a gente começou a investir um pouco em máquina. Então, essas máquinas me trouxeram uma necessidade de menos funcionários trabalhando. Então, de início, custo menor, com mais qualidade. Aí, no começo, ele falou, não vamos gastar esse dinheiro para investir. Um ano depois, 2 anos depois, quando a gente vai comprar a próxima? Isso é a melhor coisa. Essa não reclama, essa não tem trabalho. Nunca atrasou. Nunca receberemos processo nenhum. Não que a gente receba, mas tipo, é a mudança de cabeça, né? De entender, aceitar o novo. Mas eu acho que vai pelo aquilo que eu comecei a falar. Eu mais novo, com 35 anos, eu tive acesso a outras informações, né? De questionamento, de buscar um pouco de informação em livro, esses cursos mais rápidos, específicos para o que a gente precisa fazer. Eu falo, eu não sou especialista em nada. Eu era mais especialista em crédito e análise financeira, mas hoje eu sou um pouquinho de tudo.
Porque o meu pai ainda está na área técnica. Hoje eu digo que ele é mais um consultor, então ele não está mais no dia a dia, vai 3 vezes por semana na empresa. Mas eu preciso saber um pouco de tudo. Então eu sou vendas e sou gerenciamento de projeto. Porque como a gente tem, às vezes, mais de uma empresa trabalhando para entregar um projeto, o gerenciamento de projeto demanda muito tempo. E você sabe o nome desse cargo aí, né? Empreendedor. Tem que saber de tudo. É verdade. Tem que fazer acontecer, cara. E eu queria puxar um pouco do CPF teu nesse momento agora, porque você contou das transformações, a gente falou das fases e talvez essa fase 1 foi a do seu pai ali, a fase 2 você fazendo essas transformações e a fase 3 já é o momento agora que as coisas já meio que, né, se assentaram ali, as engrenagens estão rodando numa escala muito maior, né, num faturamento muito maior, mas tem um momentinho aí que você insiste. Né? Você fala assim, cara, vou testar esse negócio aqui 1 ano, vou bater de frente com meu pai, vou eu mesmo estudar, vou eu ficar trabalhando no final de semana. Eu queria saber o que passa na sua cabeça, assim, para você ficar acreditando que esse negócio vai dar certo ou para você continuar fazendo aquilo. O que passa na sua cabeça para continuar? Nesses momentinhos, sabe? Você entendeu? Sim, sim. Teve momentos muito duros, principalmente no começo, com relação ao respeito por como era feito, mas entender que para a gente aumentar o faturamento, para a gente evoluir, precisaria de algumas mudanças, que foram essas que eu fui implementando junto. Que é duro até assim, foi bom até aqui, mas não vai ser bom daqui para frente. E tem a relação, outro caminho, né, melhor para frente, sem dúvida. A relação de pai e filho, assim... Separar o que é pai e filho, que são 2 pessoas trabalhando ali, empreendendo negócio. É a parte mais difícil. Mas, assim, o que eu vejo? Eu acho que a gente está num setor promissor, que hoje se fala muito de ESG, diminuir os impactos ambientais. Então, a empresa e o equipamento é focado nisso. Acho que a gente tem caminhos para se desenvolver, mas eu sou humilde o suficiente para que os próximos passos, para atingir os próximos dígitos, eu vou precisar me desenvolver, vou precisar desenvolver outras pessoas dentro da equipe e eu vou precisar procurar novas referências. Né? Eu tenho hoje uma referência que é o meu sogro, que é empreendedor também, então ele já passou por um caminho, já teve 100 funcionários, já teve uma empresa com um faturamento maior, mais relevante, então eu tenho dúvida, eu ligo para ele. Eu, na internet, através de podcasts, um cara que eu admiro bastante, Flávio Augusto. Então, eu busco referências, às vezes, não só próximas de mim, que estão aí, disponíveis para todo mundo, e biografias, que conta como que o empreendedor começou e como que ele saiu daquele ponto inicial e chegou do ponto A para o ponto B e do ponto C. Eu acho que isso que me motiva, muito mais do que o que eu faço, o que eu vendo. E hoje eu falo, como empreendedor sou um pouco de tudo, mas eu sou vendedor. O espírito que precisa para você ter uma empresa é você vender, que é o coração da empresa. Todo o resto vai caminhar junto. Porque se você vende bem, com uma margem legal e num volume ok, você contrata um bom analista financeiro, você tem um bom banco. Para mim, é a área principal, o pulmão da empresa. E eu tenho que continuar me desenvolvendo em técnicas de vendas, mas principalmente entender para que outros produtos talvez eu tenha aqui, onde eu preciso me desenvolver. Eu acho que hoje minha motivação está aí. Eu consegui com os meus conhecimentos chegar até certo ponto, mas desse ponto para 10 milhões, 50 milhões... Eu preciso de novos conhecimentos, preciso conhecer novas pessoas que fazem outros negócios, entende o que eu precisaria acrescentar no meu pool de venda para eu expandir meu número de clientes, minha margem, né? Aumentar o faturamento até às vezes no mesmo cliente que eu já tive trabalho de vender. Claro. Porque hoje eu funciono... A porta já abriu ali, né? Hoje eu funciono igual um arquiteto. Eu tenho uma casa nova... Vou lá, resolvi o problema dele. O mesmo cliente, para ele comprar de mim, ele só vai comprar se ele abrir uma nova planta. Então, se ele expandiu muito. Mas eu já tive o trabalho de vender para aquele cliente. Eu não tenho clientes recorrentes. Acho que esse é a principal dor minha. Mas eu ainda não... Eu sozinho não consegui ainda descobrir. Agora, uma coisa que você falou, eu fiquei pensando aqui, que é o seguinte, você falou... cheguei até aqui, mas eu não sei ainda o que eu tenho que fazer para chegar em 5, 10, 50 milhões. Você já conversou com seu pai disso?
De chegar nos 50 milhões? Já superficialmente, e ele diz que... Ou ele vai escutar agora pela primeira vez? Não esse número específico, mas a gente sempre teve a conversa de como crescer mais. E ele fala, nesse segmento... nós já estamos falando de 50 milhões, né? Já fica sabendo. Tem que ter um plano, né? Tem que estar sempre querendo Pelo menos evoluir. tem um objetivo ali e depois você constrói o plano baseado naquilo, né? E ver se vai se encaixar, né? É isso. Que com esse segmento a gente vê específico que a gente afunilou bastante, fica difícil. Então teria que estar disposto a colocar novos produtos com uma margem menor. Então aí você tem que começar a abrir mão um pouco de margem, aumentar um pouco de time, deixar de fazer tantas coisas e de repente fazer coisas que sejam projetos mais fáceis de vender, mas que tragam volume e margem menor. E no final das contas, talvez você vai chegar num lucro líquido maior mesmo assim, né? Sim. Mas absoluto maior, né? Um absoluto maior. Mas a gente não está acostumado no jogo de volume. Uhum. Mas eu acho que talvez tenha um negócio que é o seguinte. E até a teoria das startups e tal usa esse mesmo pensamento, né? Que num primeiro momento você afunila, você acha um produto que você tem um market fit absurdo naquilo ali, né? E aí depois, com aquilo, você tem 2 caminhos. Ou é tentar achar um outro produto para outros clientes. E aí você vai... Eu já sei fazer esse, vou fazer esse aqui para esse outro do lado. Ou você tentar, nos seus clientes, achar produtos complementares, alternativos, que também funcionem, entendeu? Entendi. Então você tem que tentar achar esses 2 caminhos e comparar esses 2. Eventualmente você vai começar por um e depois você vai fazer até o outro. Para você chegar nos seus 50. Porque é ambicioso. A barra é alta. Mas eu acho que é isso. Eu acho super legal te ver com essa gana, com essa vontade, procurando formas, entendeu? Mas eu queria só saber se o pai já está comprado nessa aí, se ele já topou os 50. Ele não está aqui para opinar, então a gente já combinou dos 50 aqui. Mas né? o mais legal é o seguinte, você vai falar assim, pai, vamos precisar de achar um outro produto aqui, cara. Você é o bambambam do negócio aí ou como é que vai ser? Criar produto é com ele mesmo. Então, e vender é comigo. Então, aí, fechou. Olha que dupla boa. Aí fechou, acabou, cara. Isso. Mas acho que também a questão da idade influencia, né? Meu pai já tá mais hoje gostando de pescar, gostando de ter uma... Mas não fala mentira, né? Não. Ele só o pescador só fala 100%. Normalmente, quando é peixe de 30 quilos, ele fala que a gente pesca e devolve, né? Nunca traz pra casa. E não tinha celular pra tirar foto, nem nada, né? Ali nunca tem, mais analógico. E não tem a prova social dessas coisas. Não tá tem vendo? a prova social, é um problema. E eu já ensinei, já que tem que ter prova social pra acreditar, né? É isso. Mas, assim, tem esses desafios... que seriam para o futuro. Eu vejo que eu me abro a possibilidade às vezes de buscar um sócio, alguém que possa me complementar em outras funções, por exemplo, a técnica que o meu pai tem, um engenheiro mecânico, alguma outra linha mais técnica que me complementaria, ou realmente buscar me desenvolver, buscar novos produtos, entender o que seria melhor para a empresa, né? Eventualmente, tem até o processo, eventualmente você poderia comprar uma outra empresa que tem uma outra linha, sabe? Tem muita opção para vocês, cara. Uma empresa que está no estágio que vocês estavam lá no 90 mil, talvez é o momento dela ali. 2019 que eles estão querendo, ali. No 2019 da vida, que você complementa seu portfólio de produtos. Eu não sei, eu tenho uma visão que às vezes eu acho que eu sou pequeno pra comprar alguém, né? Mas tudo depende, né? Tem um cara do tamanho do outro. Depende do tamanho do outro. É o referencial. É sempre relativo, né? O ser relativo ao outro. É verdade. Deixa eu... Tem uma curiosidade aqui, cara. Só uma? Eu tenho várias. Na verdade eu tenho várias, mas eu só posso falar uma aqui. Quando você comprou o curso de Ads, onde é que você esperava? Onde que sua cabeça conseguia ir do horizonte do sonho, assim? O que você sonhava naquele momento ali? O que você conseguia ver? Eu queria buscar uma forma para trazer vendas, para que a empresa ela atingisse um certo nível que eu pudesse abandonar o banco, então que eu pudesse sair do CLT. Esse era o meu primeiro, era o meu goal, meu objetivo. Pagar o seu salário Pagar meu do salário banco. E poder sair do banco e tirar aquele salário da empresa.
Mais ou menos, porque aí teve a oportunidade de pagar o salário e falou, não, compra a Compra a máquina. máquina, Aí virou empreendedor, aí não tem como, cara. Aí o bicho já E tava eu nele saí lá. quando eu fazia a conta. Eu fazia a conta anual. Eu recebo tanto no banco, quanto que eu tenho que faturar na empresa, porque eu sabia a margem, para Aham. ter a margem para eu poder estar aqui no negócio. Quando eu atingi, então foi logo no final da pandemia, 2021 era o final? É, sim. por aí. Aí eu pedi demissão do banco porque a empresa já estava faturando um pouco mais do que eu ia conseguir tirar de salário, que era o valor que eu recebia no banco. Legal, cara. Então acho que também um dos meus objetivos era conquistar e ter acesso a coisas. Então esse é o cara que quando põe o objetivo, ele vai. Vai. Você tá vendo? Então você pôs os 50 milhões pra ele aí. Não, ele que pôs, eu só Só reforçou e deu Maravilhoso, cara. É isso, cara. Acho que assim, é uma ambição no sentido de também olhar pelo lado que eu consigo trazer novos empregos, pessoas que trabalham junto comigo. Estou num setor que também é valorizado do ponto de vista que é um setor que a gente olha para o meio ambiente, olha legal. para uma situação que no futuro eu acho que vai ser cada vez mais Demandado. e pré-requisito para as empresas. Sim. E também conquistar coisas. Assim, apesar de vir de uma classe média, você tem acesso a algumas coisas e outras coisas você quer buscar. Você quer ter acesso a viagens, então eu fui fazer um intercâmbio fora, amo viajar, e querendo ou não, para isso tudo precisa de dinheiro, né? Então eu vejo que o empreendedorismo também traz esse lado de que você não tem um limite de quanto que você vai ganhar, vai depender de você, dos seus resultados e do quanto você quer. Então eu sempre tento me alimentar nisso, de aumentar os meus resultados, porque aumentando os resultados eu posso ajudar mais meu pai, minha mãe, a minha casa, a minha esposa, evoluir bens materiais e também aumentar a empresa, fazer com que ela cresça, o faturamento dela cresça. Eu acho que hoje é isso os meus objetivos, assim. Eu até ia te perguntar, o que é o... Hoje, como que você visualiza essa empresa? Além só do lado crescer, mas o que passa na sua cabeça? Naquela época era o salário, e agora, assim? Agora é 50 milhões. Agora, nesse momento agora, ficou martelado ali os 50 mil. Ainda tem um sonho menor, né? Aí vai um pouquinho da cabeça financeira, de ter uma estabilidade financeira, ter outras fontes de renda que eu possa... Não digo não parar de trabalhar, mas ter uma estabilidade que não depende exatamente do trabalho. E eu acho que o empreendedorismo, porque tem dado certo, me trouxe isso. Que eu olhava assim, eu falei no banco, quanto tempo eu vou demorar para comprar um carro? E aí, depois de 1 ano trabalhando na empresa, tendo bons resultados, fazendo uma boa administração, fazendo boas vendas, tendo boa margem, eu consegui comprar meu carro praticamente à vista. Então, acho que eram acessos que eu comecei a ter, de referências que eu tinha na minha família, que eu falava, eu quero acessar isso também. Eu tenho vontade de morar num lugar legal. Então, essas coisas, querendo ou não, vai me motivando para aguentar a paulada do dia a dia. Que é resolver todos os problemas, deu certo, parabéns. Deu errado, olha, o cliente ele vai procurar eu. Porque ele sabe que eu sou a cara da empresa. E eu fui aprendendo a ser menos reativo nos problemas que dão. Então, buscar a forma mais eficaz de resolver o problema. Então, tem casos que se eu tiver que dar um novo equipamento, eu dou. Se eu tiver que receber o equipamento de volta, eu recebo. Claro, dentro de uma situação pré-acordada, de que também o cliente não esteja sendo injusto com a gente. Mas eu procuro o caminho mais fácil para resolver um conflito. E no começo, não. Eu também ia um pouco do embate, de querer provar que ele estava errado. Mas eu fui aprendendo ao longo do caminho que, às vezes, o mais fácil é você resolver o problema e ir para o próximo. Não para o próximo problema. Apesar do que o empreendedorismo é sempre resolver um problema, né? Sim. A gente nasce para resolver um problema, o cliente ele chega com um problema, eu apresento uma solução, trago uma satisfação e já estou esperando o próximo. E ele o próximo vai realimentar o seu entendimento sobre o problema. Exato. Porque ele vai falar assim, cara, você me resolveu isso aqui, mas isso aqui eu tava precisando também. E aí você vai falar, pô, então talvez tenha uma oportunidade, e aí você vai achando os seus caminhos, né? É o caminho dos 50. É o caminho dos 50, cara. E aí eu vou aproveitar essa deixa aqui pra gente fazer um quadro com você que a gente gosta de fazer, que é o bate-bola com a Cora. Basicamente, eu vou falar
fazer algumas perguntas ou falar pequenas palavras e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Fechou. E aí, respostinhas curtas. Essa você ainda não viu. Essa é de agora. Essa é da nova edição. Essa é de agora. Essa vai ser surpresa. Essa vai ser surpresa. Ele se preparou, né? Viu 4 vezes pra essa aqui. Se ferrou nessa aí. A primeira acho que é fácil. É um livro. As Armas da Persuasão. Legal. Esse é bom. É de cabeceira. E eu já dei ele pra várias pessoas. Já leu 800 vezes. Eu leio todo ano. Que legal. Eu também tenho dessa. Eu tenho várias cópias do meu livro preferido eu esqueci de comprar presente. Toma aqui essa aqui. É muito bom. Eu amo receber presente de livro. É muito bom. Uma inspiração. Acho que meus pais. Você deu tantas dicas práticas, na verdade você trouxe tantos exemplos de mudança que eu queria fazer algumas perguntas para quem está ouvindo a gente também. Uma pessoa que tem a empresa é uma empresa familiar e ela está querendo entrar com ideias novas. O que você daria de dica para ela? Eu diria para ela buscar referências no que ela quer, onde ela quer chegar, às vezes também no objetivo pessoal, no CPF e no CNPJ. Então, o que ela quer conquistar e ser uma pessoa que busca o conhecimento. Eu vou dizer o caminho que eu fiz, pouco autodidata, através de livros, através de cursos específicos do que você precisa se desenvolver. Curso online mesmo, né? De marketing, de vendas, um livro. Eu acho que é o caminho mais fácil e mais barato para você conseguir se desenvolver na carreira. E ter acionáveis práticos ali, né? Testa rápido. Foi o caminho que eu fiz. E é o caminho que eu continuo fazendo. Uma dica para uma pessoa que nunca olhou muito para a margem dos produtos dela, mas quer aumentar o lucro. O que você faria? Acho que dá 2 passos para trás. Entende qual que é o público-alvo que você está atendendo. Então, se são empresas grandes, entendam que ela tem demandas que são mais trabalhosas. Então, se você não consegue atender ela sozinho, busque parceiros e agregue o valor no valor deles, porque o cliente ele vai querer tudo junto, o pacote inteiro. Então, e se der ruim, vai falar com você? Vai falar comigo. Desenvolva bons parceiros, entenda seus custos e precifique bem cada tipo de cliente. O dia mais legal da sua jornada empreendedora? Eu acho que foi quando a gente quebrou a barreira do 1 milhão. Faturar 1 milhão no ano. Legal. Acho que foi bem marcante. Você lembra desse dia para dividir um pouco com a gente assim, o que vocês fizeram? Eu não fui nesse dia específico, mas a gente começou aí celebrar todo final de ano uma festa com os funcionários e um almoço eu e meu pai. Então a gente escolhe um bom restaurante que tem em Santo André e a gente sempre vai, eu e ele, para comemorar. A gente nem fala tanto do negócio porque a gente já fala todo dia, né? mas é um ponto de comemoração. Olha, encerramos aquele ano. Vocês estão ali para celebrar, né? Para celebrar. E todo ano está evoluindo, então todo ano eu falo, todo ano a gente vai num restaurante esse ano vai melhor. Ser de quanto? Esse ano eu espero que seja para cima de 3. Caramba, bom demais, hein? Esse restaurante vai ser bonito de ver, hein? Aí vai ter que vir para São Paulo, barbacoa, tem que sair do ABC. O duro é tirar de lá. E acho que pra gente fechar, uma mensagem que você falaria pro seu pai. Eu só posso agradecer dele ter tido a coragem de empreender lá em 91, numa situação muito mais complexa de nível de informação, porque eu não teria coragem de empreender nesse negócio que eu me vejo tão dentro hoje. Então, muito obrigado por ter tido essa coragem e estar caminhando junto comigo hoje, sendo consultor e conselheiro. Então, eu só posso agradecer. Só posso agradecer dele ter tido essa coragem e eu poder continuar esse legado dele. E Luiz Carlos, né? Luiz Carlos. Luiz Carlos, um abraço pra você, viu? Que maravilha. Boa demais. E outra coisa, eu não sei se você fez só uma empresa legal, mas você fez um filho excepcional. Excelente. Parabéns pelas duas coisas. É isso aí, cara. Obrigado, cara, a gente ficou muito feliz de te ter aqui. Muito animado legal com a sua história. Né, Igor? Você foi falando, eu fiquei pensando tanto de coisa que você foi mostrando na prática que dá para aplicar super em qualquer prático, negócio. Muito legal. Muito fantástico. E eu acho que nós estamos vendo aqui uma história que está só começando, sabe? Cara, isso é muito legal. Então, isso é muito legal. Muito bacana mesmo.
Eu agradeço também a oportunidade. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o e-mail de vocês para contar a história. E eu não imaginava que eu ia ser escolhido, mas fico muito feliz de estar aqui compartilhando. Espero continuar. Sou parceiro da Cora também como banco. Emissão dos boletos e mais algumas cobranças ali. Maravilhoso. A gente fica muito honrado muito feliz com pela isso aí, escolha. cara. De te ter aqui com a gente. Obrigado, como cliente espero estar em contato com vocês em outras funções, em outros momentos. Nós estamos aqui à sua disposição, meu amigo. Qualquer coisa que a gente puder ajudar, nós estamos aqui para isso. É isso aí. Obrigado. Prazeraço. Muito, muito obrigado. E para quem quiser contar a história também, fala aí. Aí, ó. Ele já me dá a dica. Já é do marketing vendas. Esse aí é de tudo. Mas é um generalista, é o que não sabe pouquinho de cada coisa e vai mas sabe aí. tudo. Mas o negócio é o seguinte, se você quer uma história, e se você tem uma história muito legal igual a do Leandro, não deixa de mandar pra gente, porque a próxima pessoa sentada aqui pode ser você. Então, por favor, olha o link aqui, que alguém magicamente vai colocar pra gente, e manda sua história nesse link, e a gente vai ter maior prazer de trazer, de conversar, e vai ser essa conversa, né, Vini? Porque a gente pode prometer essa conversa bem avacalhada, mas que funciona, que eu acho que traz muito aprendizado, muito conteúdo. Você gostou de conversar com a gente? Amei. Acho que eu sou viciado em podcasts de empreendedorismo e se eu puder dar uma palavra, por favor, continuem. Eu vou ser um cara que vai ver todos, tenho certeza. Se tiver uma pessoa escutando... Um por semana... Até o final do ano, pelo menos, a gente garante, né? É isso. Você prometeu 50 milhões pra ele e ele já tá falando por semana aqui. Vou cobrar, por favor. Exato. Ó, gente. Tá cheio de gente aqui, ó. Tá cheio de gente. Vocês estão vendo aqui, mas o pessoal tá desesperado aqui. Tem um outro lá guardado ali fora. É isso. E obrigado, meu cara. Se vocês curtiram esse papo, se vocês gostaram de ver a gente falando com o Leandro, de escutar a gente falando com o Leandro, por favor, aqui, não deixa de comentar. Conheça a empresa dele também, hein? Deu presentinho aqui pra nós. Agora que isso vire uma tradição, novo normal. Uma tradição. Vamos falar assim? Tem que virar. Olha os cases aqui, ó. Muito legal. É isso aí. Comenta a parte que você achou mais legal, manda pras pessoas que você acha que vão pegar esse conteúdo e vão mudar a empresa como ela é hoje, enfim, manda pra todo mundo, curte e comenta. Pra quem tá na empresa do pai. É isso. Pra quem tá herdando a empresa da família, eu acho que aqui tem muito aprendizado. O jeito que você foi, que você fez, eu acho que você toma barra pra todo mundo aí. É isso, muito legal. Que bom que eu consegui contribuir com alguma coisa. Muito legal. É isso aí, algumas coisas. Muito. Né? Então Valeu, aí, pessoal, até a próxima.